hoje sobre a origem da vida. Vamos estar falando um pouquinho das hipóteses sobre a origem da vida no planeta Terra. Já não é de hoje que o homem tenta descobrir de onde veio. Desde a antiguidade, o homem tem se preocupado em compreender alguns aspectos do seu próprio corpo, da vida das plantas, dos animais com que convivem. E uma das grandes curiosidades do homem é saber de onde nós viemos. E nesta aula estaremos falando um pouquinho sobre as hipóteses desta origem da vida, ou seja, da onde nós viemos. Antes de iniciarmos o assunto propriamente dito, vamos discutir um pouquinho o que é hipótese. Todo conhecimento tem início na observação de um fato. E a ciência sempre se inicia com a observação de um fato. É isso que um cientista faz. Ele observa um fato com um olhar diferente de uma pessoa que não está vendo aquilo com um olhar científico. E movido pela curiosidade, o cientista tenta explicar o porquê e o como daquele fato está acontecendo. E como resultado inicial de uma observação de um fato sob o olhar científico, será elaborada uma hipótese. Esta hipótese será o ponto de partida para a elaboração de uma teoria. Ciência nada mais é do que um método rigoroso e organizado para a explicação de um fato. É por isso que são elaboradas hipóteses. Depois que essas hipóteses são testadas em laboratório e esses fatos conseguem ser explicados, partimos para a elaboração de uma teoria. Se essa teoria conseguir ser testada em todos os pontos desse planeta, ela se transforma numa lei. Por isso que temos a lei da gravidade, a lei da termodinâmica e entre outras tantas leis que nós temos por aí. Por isso que nós falaremos em hipóteses sobre a origem da vida, porque ninguém conseguiu testar em laboratório e experimentar cada uma dessas ideias levantadas sobre a origem da mesma. Beleza? Vamos lá então. Primeiramente, vamos a alguns dados gerais. Sobre a origem do universo, a ciência explica que o mesmo tenha sido originado de 12 a 15 bilhões de anos atrás, segundo a hipótese do Big Bang ou grande explosão. O que significa isso? No início de tudo, havia uma massa de energia concentrada, ninguém sabe de onde veio a massa, e simplesmente ela explodiu de uma hora para outra. A partir da expansão da energia que foi gerada a partir da explosão, começaram a se formar os elementos químicos que nós conhecemos todos aí, e começaram a formar as estrelas, começaram a formar as galáxias, os planetas e tudo mais. Essa é a hipótese do Big Bang. E o nosso planeta? Nosso planeta é bastante novinho. Ele tem de 4,5 a 5 bilhões de anos. Já a vida na Terra passa por duas etapas. A vida procariótica, ela surgiu há 3 bilhões e meio de anos atrás, enquanto que a vida eucariótica surge, então, há 1 bilhão e meio de anos atrás. Portanto, 2 bilhões de anos de diferença entre uma vida procariótica e uma vida eucariótica. Vamos falar agora, então, um pouquinho de cada hipótese sobre a origem da vida. A primeira hipótese que falamos aqui é a hipótese chamada de criação especial ou criacionista. Essa hipótese está baseada no livro Gênesis da Bíblia, onde diz que Deus criou todas as coisas em 6 dias e descansou no 7º dia. É a hipótese conhecida como criacionista ou criação especial. Convém salientar que a partir dessa hipótese surge também o fixismo, ou seja, não existe evolução. Cada espécie que nós temos diferente no nosso planeta, ela nunca sofreu nenhum processo evolutivo. Ela simplesmente foi criada da maneira que ela está até hoje. Esta hipótese, ela se opõe ao evolucionismo, que estaremos falando em outra aula. A segunda hipótese é conhecida como hipótese cosmogênica, cosmozóica ou panspermia cósmica. O que essa hipótese diz? Ela admite a origem extraterrena da vida na Terra. Mas espere, não são extraterrestres. O que nós temos aqui é uma hipótese que afirma que algumas sementes provenientes de outro planeta, ou seja, fora do nosso planeta, caíram aqui e se desenvolveram, dando origem às diferentes formas de vida aqui existentes. Essa hipótese foi defendida por muitos pensadores e cientistas ao longo da história, como Anaxágoras, Arrhenius e Richter. Essa hipótese, porém, foi derrubada por causa do conhecimento que nós temos hoje a respeito do espaço e a respeito da nossa atmosfera. Se essas sementes realmente vieram de outro planeta, elas deveriam estar preparadas para suportar altas temperaturas, suportar os altos índices de radiação que temos fora do planeta, e além, é claro, da reentrada em nossa atmosfera,
que incendeia tudo aquilo que entra com velocidade por causa do atrito com o ar. É por esse motivo que os ônibus espaciais têm um momento certo para poderem voltar para o nosso planeta. Um fato que reforça, porém, essa hipótese é a presença de meteoritos que foram encontrados em nosso planeta com formas de vida primitiva localizadas no mesmo. Fica a nossa dúvida então, né? A terceira hipótese que falaremos agora é a hipótese da abiogênese ou geração espontânea. Esta hipótese vigorou até meados do século XIX. O que ela afirmava? Acreditava-se que os seres vivos podiam surgir espontaneamente da matéria não viva. Alguns chegavam a afirmar que os primeiros seres vivos surgiram até da lama. É isso mesmo, da lama. A lama em contato com o princípio ativo da vida. Que princípio ativo da vida era esse? O ar. Se tirarem o nosso ar, nós morremos. Então, eles achavam que o ar tinha um princípio ativo que poderia gerar a vida. A hipótese da geração espontânea ela foi muito difundida entre os povos antigos da China, da Índia e do Egito, tendo também sido aceita e divulgada pelo filósofo grego conhecido como Aristóteles, no século IV a.C. A grande influência do pensamento aristotélico sobre a cultura ocidental fez com que cientistas ilustres do Renascimento, como William Harvey, René Descartes, Isaac Newton, acreditassem na possibilidade da geração espontânea. No século XVII, um célebre médico belga, conhecido como Van Helmont, chegou até a elaborar uma receita para se produzir ratos. Veja só, produção de ratos por geração espontânea. O que ele falava? Coloca-se no canto sossegado de uma casa, pouco iluminado, camisas sujas. Sobre elas espalham-se um pouquinho de grãos de trigo, e o resultado será que, dentro de 21 dias, surgirão ratos naquele lugar. A crença da biogênese, ao mesmo tempo que era muito defendida por alguns cientistas, era também bastante combatida por outros. E os argumentos contrários vieram a derrubar esta hipótese, mas não foi tão fácil assim não. À medida que a ciência também foi se desenvolvendo, se descobria a imensa complexidade e o grau de organização dos seres vivos. E isso ficava cada vez mais evidente que tal organização não podia surgir do nada, mas simplesmente era herdada de algum lugar. A hipótese da geração espontânea era inconsistente e foi derrubada com experimentos simples e adequadamente controlados. Um dos primeiros a empregar o método experimental para testar a hipótese da geração espontânea foi um médico e biólogo italiano chamado de Francesco Redi. Na época de Redi, uma das principais evidências da biogênese era o aparecimento espontâneo de vermes, de larvas, em carne podre. Esse cientista italiano, porém, estava convencido de que essas larvas, estes vermes, não surgiam espontaneamente da própria carne. Sua hipótese era que eles surgiam de ovos colocados por moscas. Então temos aquele famoso experimento de Redi. Ele colocou alguns daqueles vermes em um recipiente fechado, passando a observar o seu desenvolvimento. Passados alguns dias, esses vermes pararam de se movimentar e adquiriram uma casca dura e escura, transformando-se em pequenos casulos na forma de ovos. Alguns dias depois, a partir destes casulos, estavam nascendo algumas moscas. Isso aconteceu no século XVII. Após as suas observações, esse cientista formulou uma hipótese. Ele falou que aqueles vermes não surgiam da carne em putrefação, mas sim eram larvas, um estágio do ciclo de vida das moscas. E exatamente essas larvas surgiram porque algumas moscas previamente haviam depositado os seus ovos naquela carne que estava apodrecendo. Para testar sua hipótese, então, Redi colocou alguns pedaços de carne em frascos de boca larga, deixando alguns frascos abertos e fechando outros com gás. Nos frascos abertos, onde as moscas podiam entrar e sair livremente, surgiram muitas larvas. Porém, naqueles frascos que estavam fechados com gás, as moscas não conseguiam entrar. Portanto, não apareceu nenhuma larva. Então, o que estava comprovado? Que as larvas surgiam de ovos colocados por moscas. Ou seja, a biogênese, ou geração espontânea, estava derrubada. Porém, não foi o que aconteceu. Em meados do século XVII, um holandês chamado de Antoine van Leeuwenhoek, munido de um microscópio que ele mesmo fabricou, descobriu os micro-organismos. Seres pequenos demais para serem vistos a olho nu.
A descoberta destes seres microscópicos reanimou a hipótese da geração espontânea. Os abiogenistas achavam que seres tão pequenos e tão simples como os micróbios não se reproduziam, mas sim surgiam por uma geração espontânea. Dessa maneira, a hipótese da geração espontânea continuou valendo. Em 1711, um francês chamado Louis Joblot realizou o seguinte experimento para provar a geração espontânea. Ele ferveu um caldo nutritivo preparado à base de carne e o repartiu entre duas séries de frascos cuidadosamente limpos. Os frascos de uma das séries ficaram abertos e os da outra foram tampados. Após alguns dias, os frascos abertos estavam repletos de micro-organismos, enquanto os frascos tampados continuavam inalterados. Com esse experimento, o cientista francês acreditou que o problema da origem dos micro-organismos estava resolvido. A sua conclusão foi: os micro-organismos surgiram de sementes provenientes do ar e não da transformação espontânea da matéria inanimada presente no caldo nutritivo. Em 1745, um naturalista inglês chamado John Needham colocou um caldo nutritivo em diversos frascos. Também os ferveu por um período de 30 minutos e depois os tampou. Após alguns dias, os caldos estavam repletos de seres microscópicos. Acreditando que a fervura havia matado toda e qualquer forma de vida existente naquele caldo e que nenhuma outra poderia ter entrado através das folhas, só tem uma explicação para a presença desses micro-organismos nos frascos. Eles surgiram por geração espontânea. Assim argumentou o cientista. Vamos falar agora de uma briga bastante interessante com relação ao assunto. Lázaro Spallanzani, um pesquisador italiano, alguns anos mais tarde, realizou alguns experimentos semelhantes aos de Needham. Porém, os seus resultados foram diferentes. Spallanzani preparou alguns caldos semelhantes ao do outro cientista. Porém, agora eles foram muito bem fervidos e também tampados muito cuidadosamente. Porém, agora não houve crescimento nenhum desses micro-organismos. Spallanzani então concluiu que o tempo de aquecimento que foi utilizado pelo outro cientista, o Needham, não tinha sido suficiente para acabar com toda e qualquer espécie de vida dentro daquela solução. Porém, esses argumentos de Spallanzani não convenceram o Needham. O que ele respondeu? A fervura, por tempo prolongado, acabou por destruir a força vital, que era um misterioso princípio que estava ligado à origem da vida. Além disso, a força vital, mesmo presente, ela não poderia se manifestar em um ar deteriorado por causa do calor da fervura. E enquanto essa briga rolava entre os dois cientistas, um confeiteiro de Paris, François Appert, aproveitou a ideia de Spallanzani. Pelo princípio de que alimentos fervidos e cozidos podiam ficar guardados sem estragar quando fechados hermeticamente, Appert acabou inventando a indústria de enlatados. Vamos continuar a nossa história. No final do século XVIII, acabou se descobrindo o gás oxigênio e o grande papel essencial à vida. A experiência de Spallanzani simplesmente impedia a proliferação desses micro-organismos porque excluía o oxigênio, o gás supostamente necessário para a geração e sobrevivência de qualquer forma de vida. Agora, os defensores da abiogênese argumentavam que a presença de ar fresco era fundamental para a geração espontânea de vida, enquanto que os seus opositores diziam que o ar era a fonte de contaminação dos caldos. Porém, essa polêmica ela persistiu até 1860, quando a Academia Francesa de Ciências ofereceu um prêmio compensador para quem apresentasse um experimento que acabasse com essa polêmica. Um cientista francês chamado de Louis Pasteur já havia realizado alguns experimentos sobre a origem de micro-organismos, mesmo antes da Academia oferecer um prêmio. O que Pasteur realizou? Ele ferveu alguns frascos de vidro contendo caldos nutritivos e derreteu os seus gargalos no fogo, de modo que eles ficaram completamente fechados. Esses frascos foram levados até as altitudes elevadas dos Alpes, onde foram abertos para que os caldos ficassem expostos ao ar das montanhas. Em seguida, esses gargalos dos frascos foram novamente derretidos e fechados. De volta ao laboratório, Pasteur verificou que apenas um dos 20 frascos abertos nas montanhas havia se contaminado. Os outros 19 permaneciam estéreis, mesmo depois de passados muitos dias. Com esse experimento, Pasteur pensou ter derrubado o argumento de que era a falta de ar fresco que impediu o aparecimento de vida nesses caldos fervidos. Afinal,
Os frascos abertos nas montanhas haviam recebido ar fresco e não se contaminaram. Sua explicação foi que o ar das montanhas continha muito menos sementes de organismos microscópicos do que o ar da cidade, onde qualquer frasco aberto sempre se contaminava. Na presença de alguns membros da Academia Francesa de Ciências, Pasteur quebrou então o gargalo de alguns frascos, expondo por alguns minutos os caldos nutritivos ao ar da cidade. Em seguida, fechou tudo novamente, e 3 dias depois, todos os frascos que haviam sido abertos estavam contaminados. Essa demonstração, porém, não satisfez os membros da comissão julgadora que solicitaram mais provas. O que Pasteur agora fez? Preparou novamente alguns frascos de vidro contendo caldos nutritivos e agora amoleceu seus gargalos no fogo, esticando-os e curvando-os de modo que tomasse a forma de um pescoço de cisne. Por isso, a famosa experiência de frascos com pescoço de cisne. Em seguida, ferveu esses caldos até que saísse vapor pela extremidade do gargalo longo e curvo. À medida que esses frascos esfriavam, o ar exterior penetrava pelo gargalo. As partículas que estavam suspensas no ar, elas ficaram retidas nas paredes do pescoço longo e curvo, que funcionava assim como uma espécie de filtro de ar. O próprio Pasteur ficou surpreso com o resultado. Nenhum dos 4 frascos que estavam preparados se contaminou. Não era a falta de ar fresco que impedia a proliferação de micro-organismos no caldo. O ar podia passar livremente pelo tortuoso gargalo, porém, nenhum ser vivo havia sido gerado espontaneamente naqueles caldos nutritivos. E com essa famosa experiência, Pasteur ganhou o prêmio. E, de uma vez por todas, acabou com a hipótese da geração espontânea. É aí que nós entramos na nossa 4ª hipótese, a hipótese da biogênese, ou seja, todo ser vivo é gerado a partir de outro ser vivo. Então não esqueça, hein? Pasteur derrubou a geração espontânea ou a biogênese e defendia, portanto, a biogênese.